Existe uma diferença brutal, embora invisível, entre ser o dono da sua vida e ser apenas o zelador das suas coisas. A maioria de nós, sem perceber, se tornou o funcionário de elite do próprio estilo de vida. Você acorda cedo, engole o estresse, suporta o trânsito e tolera desaforos. Não porque está construindo um legado, mas porque a máquina que você montou exige manutenção cara. A casa maior exige mais limpeza e impostos. O carro do ano exige seguro e preocupação. O cargo de prestígio exige roupas melhores, jantares mais caros e uma disponibilidade mental que te consome aos poucos. Você olha ao redor e vê conforto. O sistema chama isso de sucesso. Mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, o que sente não é triunfo. É um cansaço fundo, uma exaustão que não passa no fim de semana. É a sensação sufocante de que você está correndo cada vez mais rápido apenas para conseguir ficar no mesmo lugar. Você montou um palco para uma plateia que mal te conhece e agora não pode descer dele, porque o custo de ser quem você finge ser ficou alto demais. Em 1845, um homem chamado Henry David Thoreau percebeu essa armadilha se formando muito antes de termos cartões de crédito ou redes sociais. Ele não foi para os bosques de Walden apenas para viver perto da natureza ou escrever poesia bonita. Ele foi para lá como um auditor. Ele foi fazer uma contabilidade radical da existência. Ele queria descobrir quanto custava, em horas de vida, sustentar a máscara de um homem civilizado. E a conclusão dele foi assustadora. A maioria dos homens vive uma vida de desespero silencioso, trabalhando até a morte para comprar coisas que, no fundo, só servem para aprisioná-los. O que vamos discutir hoje não é sobre jogar tudo fora e viver numa cabana. Não é sobre minimalismo estético de revista de arquitetura. É sobre poder. É sobre recuperar a soberania que você entregou na mão de um sistema que lucra com a sua ansiedade. Vamos decodificar os 5 princípios de riqueza invisível que Thoreau descobriu, traduzidos para o mundo moderno. Princípios que, se aplicados, devolvem a única moeda que você jamais poderá ganhar de volta: o seu tempo. Se você sente que a sua vida custa mais do que a sua alma pode pagar, este vídeo foi feito para você. Se inscreva agora no canal porque o que vamos dissecar aqui é a chave para sair da jaula. A primeira lei que Thoreau descobriu e que o sistema moderno faz de tudo para esconder de você é a lei do custo vital. Nós fomos treinados, desde a escola, a medir o valor das coisas em dinheiro. Você entra em uma concessionária, vê um carro novo e pensa: isso custa R$100 mil. Você entra no shopping, vê um smartphone de última geração e a etiqueta diz R$5 mil. E se você tem esse dinheiro na conta, ou se o banco te empresta esse limite, você acha que pode comprar. A sociedade te diz que você merece. Mas Thoreau olhava para o mercado e não via dinheiro. Ele via sangue. Ele via tempo. Ele escreveu uma frase que deveria ser tatuada na mente de qualquer pessoa que deseja ser livre. O custo de uma coisa é a quantidade de vida que é preciso trocar por ela, imediatamente ou a longo prazo. Entenda a profundidade disso. O dinheiro não é um recurso natural. Ele é apenas um certificado de tempo armazenado. Quando você compra algo, você não está pagando com papel ou com dígitos num aplicativo bancário. Você está pagando com horas da sua existência que nunca mais vão voltar. Você está pagando com as manhãs que acordou exausto, com os dias que engoliu a raiva do chefe, com os finais de semana que passou ansioso pensando na segunda-feira. Vamos trazer isso para a sua realidade prática. Digamos que você queira aquele carro novo que serve apenas para impressionar vizinhos que nem sabem seu nome. O sistema te diz que a parcela cabe no bolso, mas faça a conta real. Não a conta financeira, a conta vital. Quanto você ganha por hora? Mas espere, não pegue o valor bruto do seu salário. Subtraia os impostos, subtraia o custo do transporte para ir até o trabalho. Subtraia as roupas que você precisa comprar para manter a aparência naquele escritório. Subtraia o dinheiro que você gasta com alívio, o happy hour, o delivery caro, porque chegou em casa estressado demais para cozinhar. Quando você faz essa limpeza matemática, descobre que sua hora de vida vale muito menos do que imaginava.
E aquele carro, de repente, não custa 100 mil reais. Ele custa 3, 4, 5 anos de servidão. Ele custa milhares de horas sentado em uma cadeira que destrói sua coluna, sob uma luz fluorescente que cansa sua vista, longe das pessoas que você ama e dos projetos que realmente importam. Vale a pena? Essa é a pergunta que o minimalismo estratégico te obriga a fazer. Não é sobre deixar de comprar porque você é pão duro. É sobre deixar de comprar porque você se valoriza demais para vender sua vida tão barato. Quando você entende a lei do custo vital, o consumo impulsivo perde o brilho. Você olha para aquela roupa de grife e não vê mais status. Você vê 200 horas de trabalho forçado. Você olha para a casa gigantesca e não vê conforto. Você vê 30 anos de uma hipoteca que vai te impedir de pedir demissão se um dia você quiser mudar de rumo. O sistema ama quem não faz essa conta. O sistema ama o indivíduo que gasta o que ganha e o que não ganha, porque essa pessoa é fácil de controlar. Um homem cheio de dívidas e custos fixos altos é um homem que não pode dizer não. Ele precisa aceitar a hora extra, precisa aceitar a humilhação, precisa aceitar a ética duvidosa da empresa, porque ele já vendeu o futuro dele em parcelas de 12 vezes. A verdadeira riqueza, portanto, começa quando você para de calcular o seu sucesso pelo que você tem e começa a calcular pelo quanto a sua vida te custa. Quanto menor o seu custo de vida, menos vida você precisa vender. E quanto menos vida você vende, mais vida sobra para você viver. É uma equação simples, mas revolucionária. Sua ação prática para hoje é brutalmente simples. Descubra o seu salário real. Pegue seu ganho líquido mensal, subtraia todos os custos que você só tem porque trabalha, deslocamento, roupas, alimentação fora, e divida pelas horas totais que você dedica ao trabalho, incluindo o tempo no trânsito. Esse é o valor da sua hora de vida. Agora, olhe para a última compra inútil que você fez e converta o preço nessas horas. O choque de realidade vai ser o antídoto mais forte contra o consumismo que você já experimentou. Uma vez que você compra algo, o sistema te fez acreditar que a transação acabou. Você passou o cartão, levou o produto para casa e a história terminou. Mas isso é uma mentira. A compra é apenas o início de um contrato invisível de manutenção que drena algo muito mais precioso que seu dinheiro: a sua energia mental. Esta é a armadilha da manutenção. Thoreau percebeu isso de forma brilhante quando disse que as posses passam a possuir você. Pense no computador ou no celular que você usa. Quando você abre dezenas de abas, programas pesados e arquivos simultâneos, o que acontece? A memória RAM fica saturada. O processamento fica lento. A máquina esquenta e trava. A mente humana funciona exatamente da mesma maneira. Cada objeto que você traz para dentro da sua vida ocupa um espaço na sua memória RAM existencial. Você não apenas tem um objeto. Você tem que limpá-lo, guardá-lo, protegê-lo, consertá-lo, fazer seguro, ter medo que quebre, ter medo que roubem. Aquele carro de luxo na garagem não é apenas um meio de transporte. É uma fonte constante de preocupação com riscos na lataria, com o preço da revisão, com o lugar onde você estaciona. A casa de praia que você comprou para relaxar acaba virando o lugar onde você vai nas férias para trabalhar, consertando o telhado e cortando a grama, virando o caseiro da sua própria ilusão de lazer. Perceba a inversão de papéis. Você deixa de ser o dono e se torna o zelador do seu patrimônio. Você trabalha para comprar as coisas e depois trabalha para manter as coisas que comprou. É um ciclo de servidão que consome sua banda de rodagem mental. E o resultado disso é o que vemos hoje: uma epidemia de ansiedade e cansaço crônico. As pessoas não estão apenas cansadas pelo trabalho, elas estão exaustas pela logística de gerenciar a complexidade que criaram para si mesmas. O minimalismo estratégico, portanto, não é sobre estética. Não é sobre ter uma sala branca e vazia para postar no Instagram. É sobre eficiência operacional. É sobre limpar o cache da sua vida para que você tenha velocidade de processamento para o que realmente importa. Quando você elimina o excesso, você não está perdendo nada. Você está ganhando foco.
Imagine acordar e não ter que escolher entre 50 peças de roupa que você mal usa. Imagine não ter que gastar seu sábado organizando caixas de tralhas que você não toca há anos. Imagine a leveza de olhar ao redor e perceber que tudo o que está ali tem uma função clara e serve a você, e não o contrário. Isso é soberania. É retomar o controle do seu espaço e da sua mente. O sistema quer que você acumule porque um homem ocupado com a manutenção das suas posses é um homem distraído. E um homem distraído não questiona, não cria, não se revolta. Ele está ocupado demais trocando o óleo, pagando o IPVA, espanando a poeira e organizando a bagunça. A complexidade é uma forma de anestesia. Enquanto você estiver preocupado com a gestão do seu império de coisas, você não terá tempo para olhar para dentro e perceber o vazio que essas coisas deveriam preencher. Para escapar dessa armadilha, você precisa adotar uma postura impiedosa com o seu ambiente. A regra prática aqui é a auditoria de utilidade. Olhe para os objetos ao seu redor, especialmente aqueles que exigem seu tempo e dinheiro recorrente, e faça a pergunta difícil: isso aqui está facilitando a minha vida ou está apenas ocupando espaço na minha mente? Se a resposta for duvidosa, livre-se disso. Venda, doe, jogue fora. Sinta o alívio físico de ver o espaço vazio. Porque é nesse espaço vazio que a sua criatividade e a sua paz vão finalmente conseguir respirar. Lembre-se, riqueza não é ter muito para gerenciar. Riqueza é ter pouco para se preocupar. Agora entramos no território onde a simplicidade deixa de ser apenas uma escolha pessoal e se torna uma arma de guerra. Vamos falar sobre a lei da recusa. O sistema em que vivemos foi desenhado para criar dependência. Ele não quer apenas o seu dinheiro, ele quer a sua obediência. E a forma mais eficiente de garantir a obediência de um homem é elevar o custo de sobrevivência dele a um nível tão alto que ele não tenha outra opção a não ser dizer sim para tudo. Pense no executivo que ganha R$30 mil por mês, mas gasta 29 mil para manter o padrão de vida que o cargo exige. Ele mora no bairro nobre. Os filhos estão na escola mais cara. O carro é financiado. Aparentemente, ele é um homem poderoso, mas na prática, ele é extremamente frágil. Se o chefe gritar, ele baixa a cabeça. Se a ética da empresa for corrompida, ele finge que não viu. Se exigirem que ele trabalhe 60 horas semanais e perca o crescimento dos filhos, ele aceita. Por quê? Porque ele não tem margem. Ele construiu uma gaiola de ouro e jogou a chave fora. Ele não pode parar e o sistema sabe disso. Thoreau entendeu isso com uma clareza assustadora. Ele percebeu que a liberdade não vem apenas de ter muito dinheiro acumulado, mas de precisar de muito pouco para viver bem. Ele escreveu: um homem é rico na proporção do número de coisas de que ele pode abrir mão. Isso é o oposto do que a publicidade te ensina. A publicidade diz que poder é poder comprar. Thoreau diz que poder é poder recusar. Quando você reduz drasticamente o seu custo de vida, não por necessidade, mas por estratégia, você se torna perigoso para o sistema. Você se torna incontrolável. Imagine que você ganhe os mesmos 30 mil, mas tenha estruturado sua vida para viver plenamente com 5. De repente, a dinâmica de poder inverte. Existe uma regra absoluta em qualquer mesa de negociação. A pessoa mais forte nunca é a que tem mais recursos. É a que tem a maior capacidade de ir embora. Se você precisa desesperadamente do acordo, você já perdeu. Se você pode se levantar da mesa a qualquer momento e seguir sua vida sem danos, você é o dono do jogo. A simplicidade te dá essa alavancagem. Ela retira do seu chefe, do banco e do mercado a única ferramenta que eles têm contra você: o medo da escassez. O verdadeiro luxo do século XXI não é uma bolsa de marca ou um relógio suíço. O verdadeiro luxo é a incompressibilidade. É ser um sujeito difícil de apertar. É a capacidade de olhar para uma proposta de trabalho que paga bem, mas que vai destruir sua saúde mental e dizer: não, obrigado, isso não vale a minha paz. É a capacidade de negociar a sua vida sem o desespero de quem tem boletos atrasados fungando no cangote. Quem precisa de pouco é dono do próprio destino. Quem precisa de muito é refém das circunstâncias.
E essa é a virada de chave mental que separa os meninos dos adultos. O menino quer o brinquedo novo para se mostrar. O adulto quer a blindagem para poder escolher onde, como e com quem vai gastar o seu tempo. Portanto, encare a redução de custos fixos não como um aperto de cintos, mas como a construção de uma fortaleza. Cada assinatura inútil que você cancela, cada prestação que você quita, cada desejo de consumo que você elimina é um tijolo a mais no muro que protege a sua soberania. O sistema odeia o homem simples, porque o homem simples não pode ser subornado, não pode ser intimidado e não pode ser seduzido por promessas vazias. Ele já tem o que é essencial, e o que não é essencial não lhe interessa. Sabendo isso, você precisa identificar a sua algema mestra. Não estou falando de cortar o cafezinho. Estou falando de identificar qual é a despesa exata, o boleto específico ou o status social que hoje te impede de chutar o balde. É a prestação do carro de luxo? É a mensalidade de um clube que você nem vai? Identifique o item de luxo que te deixa com medo de perder a renda. E comece mentalmente e financeiramente a traçar o plano para eliminar essa algema. No dia em que essa conta desaparecer, você vai sentir um tipo de poder que dinheiro nenhum pode comprar. Se a terceira lei falava sobre o poder financeiro de dizer não, esta quarta lei fala sobre o poder psicológico de não se importar. Vamos encarar a armadilha da validação. A verdade mais desconfortável que ninguém quer admitir é que a maioria das suas despesas não serve para te dar conforto, serve para sustentar um personagem. Vivemos na era da performance. Você acorda e, antes mesmo de tomar café, já está vestindo o figurino do profissional de sucesso, do pai de família exemplar, da mulher empoderada. Cada compra que você faz é um adereço de cena para essa peça de teatro infinita. O carro importado não é para você sentir o motor. É para o porteiro, para o colega de trabalho, para o desconhecido no semáforo saberem que você venceu. As férias em lugares exóticos não são para descansar. São para gerar a foto que prova para a sua audiência imaginária que a sua vida é interessante. Thoreau chamava isso de viver para a opinião dos vizinhos. Ele percebeu que os homens de sua época trabalhavam até a exaustão não para suprir suas necessidades, mas para não parecerem menores que os outros. Hoje, a vizinhança é global e digital. O vizinho não mora mais ao lado, ele mora na tela do seu celular. E essa comparação constante cria uma inflação no custo da sua identidade. O preço de manter esse personagem é altíssimo. Você paga com a sua autenticidade. Você deixa de fazer o que ama para fazer o que é aplaudido. Você deixa de comprar o que é útil para comprar o que é invejável. E o mais trágico, você faz tudo isso para impressionar pessoas que estão ocupadas demais atuando em suas próprias peças de teatro para notar a sua. É um ciclo de narcisismo coletivo onde todos performam e ninguém assiste de verdade. A desintoxicação da validação acontece quando você percebe que a aprovação alheia é uma moeda que não tem lastro. Ela não paga suas contas, não cura sua ansiedade e não te abraça quando você está doente. Buscar validação é como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. E para saciar essa sede, você gasta o dinheiro que não tem, comprando coisas que não precisa, para impressionar gente que não se importa. Quando Thoreau foi para a floresta, ele cometeu o ato supremo de rebeldia. Ele tirou a plateia da equação. Ele se vestia com roupas simples porque não havia ninguém para julgar o tecido. Ele comia comida simples porque não havia ninguém para julgar o banquete. E ao fazer isso, ele descobriu quem ele era quando ninguém estava olhando. Você não precisa ir para o mato, mas precisa fazer o teste do espelho escuro. A pergunta é brutal. Se você não pudesse contar para ninguém, se não pudesse postar a foto, se ninguém jamais fosse saber, você ainda compraria isso? Você ainda faria essa viagem? Você ainda escolheria essa carreira? Se a resposta for não, então você não está vivendo a sua vida. Você está apenas atuando no roteiro de outra pessoa. E gastar a sua vida finita para agradar fantasmas é a definição mais pura de desperdício. Agora, o que você precisa fazer é o jejum de palco. Escolha uma área da sua vida onde você gasta muito tempo ou dinheiro buscando aprovação. Pode ser a roupa que usa no trabalho, o carro que dirige,
ou os lugares que frequenta, e experimente deliberadamente baixar o nível dessa aparência por uma semana. Use uma roupa mais simples. Vá a um lugar mais barato. Não poste nada. Sinta o desconforto inicial de não ser notado, de não ser elogiado. E depois sinta a liberdade avassaladora de perceber que o mundo não acabou, que você continua vivo e que pela primeira vez o seu dinheiro ficou no seu bolso e a sua energia ficou em você. A última lei é, talvez, a mais contraintuitiva de todas em nossa sociedade obcecada por produtividade. É a lei da margem. Vivemos em um mundo que tem horror ao vazio. Se você tem 5 minutos na fila do banco, saca o celular. Se tem um domingo livre, inventa um compromisso. Se tem um dinheiro sobrando, busca algo para comprar. Fomos treinados a acreditar que uma agenda cheia é sinal de importância e que o silêncio é sinal de tédio ou solidão. Mas Thoreau descobriu o oposto. Ele entendeu que a riqueza não acontece no preenchimento. Ela acontece no espaço em branco. Ele escreveu: não há nada mais fatal para a alma do que a ocupação incessante. Pense nisso. Quando sua mente está 100% ocupada reagindo a e-mails, resolvendo problemas, pagando contas e consumindo conteúdo, não sobra espaço para a lucidez. Você se torna uma máquina de resposta, não um ser pensante. A margem é esse espaço de respiro entre você e as exigências do mundo. É ter dinheiro sobrando para não se desesperar com um imprevisto. É ter tempo sobrando para não correr no trânsito. É ter energia sobrando para brincar com seu filho sem estar pensando na reunião de amanhã. A simplicidade cria essa margem. Quando você elimina o excesso de custos, de posses e de performance, você de repente ganha gordura para queimar. E por que isso é vital? Porque as melhores decisões da sua vida nunca serão tomadas na pressa. A ideia que vai te enriquecer, a percepção que vai salvar seu casamento, a estratégia que vai mudar sua carreira, nada disso surge no meio do barulho. Surge no silêncio. Surge quando você está olhando para o teto, caminhando sem rumo, ou apenas existindo sem a obrigação de produzir. O sistema quer você ocupado, porque gente ocupada não planeja revoluções. Gente ocupada não muda de vida, apenas sobrevive ao dia. A falta de margem te deixa estúpido. Ela te força a tomar decisões de curto prazo que prejudicam seu longo prazo. É o sujeito que pega um empréstimo com juros altos porque não tinha margem financeira para trocar um pneu. É o pai que grita com a criança porque não tinha margem emocional para lidar com o choro. Viver com o mínimo te devolve a capacidade de ter tédio. E o tédio, ao contrário do que te disseram, é fértil. É no tédio que a mente descansa e reorganiza as peças. Thoreau não foi para Walden para fugir do trabalho. Ele plantava, construía, escrevia. Ele foi para fugir da ocupação inútil. Ele queria trabalhar com intenção, não por inércia. Se você quer vencer o jogo do dinheiro e da vida, pare de tentar preencher cada segundo e cada centavo. Comece a construir margem propositalmente. A riqueza real é ter a capacidade de acordar de manhã e não ter nenhuma urgência gritando seu nome. É poder passar uma tarde inteira lendo um livro difícil ou aprendendo uma nova habilidade porque você não está correndo atrás do próprio rabo para pagar o cartão de crédito. Sua ação prática final é instituir o bloco de nada. Comece pequeno. Separe 30 minutos na sua semana. Pode ser no domingo de manhã ou na quarta à noite, onde é proibido produzir e proibido consumir. Sem celular, sem TV, sem livros, sem trabalho. Apenas você e seus pensamentos. No começo, vai ser desesperador. Sua mente viciada em dopamina vai gritar. Mas se você resistir, vai descobrir que é nesse silêncio que a sua verdadeira voz, aquela que foi abafada pelo ruído do sistema, volta a falar. E é essa voz que vai te guiar para fora da corrida dos ratos. Hoje, nós desmontamos a máquina. Nós olhamos para a estrutura da sua rotina não com os olhos do consumidor, mas com os olhos de um auditor da existência. E o veredito de Thoreau ecoa através dos séculos até chegar na sua tela agora. Você não é pobre porque tem pouco dinheiro. Você é pobre porque precisa de muito para se sentir vivo. Nós vimos a lei do custo vital.
O dinheiro é apenas tempo de vida empacotado, e cada compra fútil é um pedaço do seu futuro sendo queimado. Vimos a armadilha da manutenção. Suas posses estão ocupando a memória RAM da sua mente, te deixando ansioso e lento. Vimos o luxo da recusa. A verdadeira riqueza é a capacidade de dizer não a qualquer proposta que ameace a sua paz. Vimos a desintoxicação da validação. A liberdade começa quando você para de atuar para uma plateia que não se importa. E vimos a lei da margem. O espaço vazio não é tédio, é o solo fértil onde a sua soberania cresce. O sistema construiu uma jaula perfeita ao seu redor, mas ela tem um defeito fatal. A porta está destrancada. As grades são feitas de medo. Medo de parecer pobre, medo de parecer fracassado, medo de não pertencer. No momento em que você decide que a sua liberdade vale mais do que a sua reputação, você empurra a porta e sai. Vai ser fácil? Não. O mundo vai te chamar de louco. Vão dizer que você parou no tempo porque não trocou de carro. Vão perguntar se aconteceu alguma coisa, porque você parou de postar fotos em restaurantes caros. E você vai sorrir, porque enquanto eles correm para sustentar uma imagem, você está recuperando a sua essência. Thoreau não foi para a floresta para fugir da vida, mas para encontrá-la. E você pode fazer isso hoje no meio da cidade grande. A simplicidade é o ato de coragem final. É a declaração de que a sua alma não está à venda, nem em 12 vezes sem juros. Se essa mensagem ressoou em você, se você sentiu o peso saindo das suas costas apenas por ouvir essas verdades, faça a sua parte agora. Primeiro, curta este vídeo. É um sinal silencioso para o algoritmo de que existem pessoas acordadas por aqui. Segundo, compartilhe isso com aquela pessoa que você sabe que está se matando de trabalhar para manter as aparências. Seja o amigo que abre os olhos dela. Terceiro, se inscreva no canal. Nós não vendemos ilusões aqui. Nós entregamos as ferramentas para você serrar as grades. Quarto, comente aqui embaixo a palavra soberania. Eu quero saber quem chegou até o fim e decidiu reassumir o controle. E agora, o passo mais importante. Você entendeu que o custo de vida é uma armadilha, mas precisa entender a fundo como a sua rotina de trabalho foi desenhada para te impedir de pensar nisso. O sistema inverteu a lógica da sua existência e você precisa corrigir isso agora. Clique no vídeo que está aparecendo na tela. Você pensa que trabalha para viver, mas vive para trabalhar. A sua desprogramação continua lá.